Olá, a história que a gente vai analisar hoje começa com uma coisa que, olha, poderia passar batido, sabe? Um ministro do Supremo Tribunal, um voo comercial e um problema técnico que cancela a decolagem. Um imprevisto, certo? Bom, é aí que a coisa muda, porque essa interrupção de rotina vira o estopim de uma baita suspeita de conspiração. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, como essa teoria foi montada passo a passo. Pois é, fica essa pergunta no ar, né? Em que momento uma simples falha mecânica num avião deixa de ser só um imprevisto de viagem e começa a ser vista como algo a mais? É bem por aí que a nossa análise vai caminhar. Bom, então, para a gente entender essa construção, vamos seguir essa trilha aqui. A gente começa com o voo, o que de fato aconteceu. Depois, a gente entra na questão, foi acidente ou algo mais? Daí vamos ver os paralelos que são traçados com o passado, o suposto motivo político por trás de tudo e, por fim, a grande pergunta, coincidência ou conspiração? Então, vamos lá. Para começar, vamos nos ater aos fatos, aquilo que é incontestável, sabe? A base de onde toda essa história parte. Tudo começa aqui, olha só. Quinta-feira, dia 19. O ministro do STF, André Mendonça, está lá, num voo da Latam, indo de Brasília para o Rio de Janeiro. Só que o avião nem chega a decolar. Um problema técnico é identificado e a viagem é cancelada. Até aí, um fato. Simples, direto, sem polêmica nenhuma a princípio. E a sequência dos fatos foi essa aqui, ó. O ministro embarca, aí ainda em solo identificam uma falha mecânica. Por segurança, claro, a decolagem é cancelada. O que acontece? Ele simplesmente embarca em outro voo comercial e chega no Rio na mesma noite. Ou seja, a agenda dele não foi afetada, tudo certo. A história poderia acabar aqui como um problema resolvido com segurança, né? Mas é exatamente nesse ponto que a interpretação da fonte que a gente está analisando começa a mudar tudo. Ok, agora a gente sai do campo dos fatos e entra no campo da suspeita. Como é que um procedimento de segurança, uma coisa até que comum na aviação, vira o ponto de partida para uma teoria tão pesada? É com essa pergunta, simples assim, que a fonte que a gente analisa muda o tom da conversa. Que coisa curiosa, né? Que coisa estranha, né? Pronto. O que era só um incidente técnico vira uma coincidência, suspeita. Algo que, segundo essa visão, merece um olhar bem mais desconfiado. E aqui, aqui vem a afirmação principal. A fonte não enxerga ali uma medida de segurança, um piloto fazendo certo. Nada disso. A interpretação é de que aquilo foi uma potencial tentativa de assassinato. Uma tentativa que, por algum motivo, não deu certo. E é a partir dessa afirmação que toda a argumentação vai ser construída. Certo, mas para dar força a uma suspeita tão grave, a fonte não fica só nesse incidente com o Mendonça. Ela vai buscar no passado, ecos, sabe? Padrões que poderiam, na visão dela, dar mais credibilidade e contexto para essa teoria toda. E essa linha do tempo aqui é fundamental para a gente entender o raciocínio. Olha só, a fonte coloca um incidente com o avião do André Mendonça ao lado de duas grandes tragédias nacionais. Em 2014, a morte do candidato Eduardo Campos. Em 2017, a morte do ministro do STF, Teoriza Vasque. A ideia aqui é criar uma sequência de acidentes aéreos que, convenientemente ou não, aconteceram em momentos políticos muito delicados. E aqui a gente vê como a fonte amarra as pontas. Para cada evento, é atribuído um motivo político bem específico. Não seriam só acidentes, seriam soluções para problemas políticos da época. No caso do Eduardo Campos, a interpretação é que ele era uma ameaça eleitoral. Teoriza Vasque, relator da Lava Jato, um obstáculo a ser removido. E agora, o André Mendonça. Seria uma nova tentativa, só que agora motivada por puro desespero. E essa citação aqui, olha, resume bem a desconfiança. Da mesma forma que aconteceu com Eduardo Campos, da mesma forma que aconteceu com Teoriza Vasque, vão investigar e não vão chegar a lugar nenhum. Quer dizer, a fonte já antecipa que qualquer investigação oficial sobre o caso do Mendonça estaria fadada a não dar em nada, o que na visão dela só reforçaria a ideia de que existe uma conspiração muito bem amarrada por trás. Aí a fonte faz uma distinção que é bem interessante para a narrativa que está sendo construída. A tese é que o Mendonça estava, ironicamente, mais seguro por estar num voo comercial. Por quê? Porque em voos assim, os protocolos são super rígidos. Qualquer probleminha, por menor que seja, o incentivo é cancelar a decolagem e ponto. Isso seria o oposto dos voos privados, como os de Campos e Zavascki, que são vistos como mais fáceis de sofrer alguma sabotagem ou pressão para voar mesmo com problemas. Bom, a gente já viu o que e o como, segundo essa teoria. Agora falta a parte mais importante, o porquê. O que levaria alguém a tentar algo tão extremo justamente agora? E a resposta que a fonte oferece se resume a uma única palavra: desespero.
Um sentimento que, supostamente, estaria no ar em Brasília. Mas desespero por quê? A fonte aponta um motivo bem específico, um gatilho. Seria a delação de uma figura chamada Vorcaro, que teria ligação com a empresa JBS. A alegação é que essa delação seria uma bomba, com potencial para deixar muita gente no PT apavorada. Seria uma ameaça tão grande que poderia levar a atitudes extremas. E para fortalecer ainda mais essa tese, a fonte dá um passo para trás, amplia o foco. O incidente com o ministro Mendonça não seria um caso isolado, mas sim mais um capítulo numa suposta longa história de violência política no país. E, para ilustrar esse padrão, um outro caso é trazido à tona: o assassinato do prefeito Celso Daniel e as mortes de testemunhas que se seguiram. A ideia aqui é estabelecer um precedente histórico, sugerindo que eliminar pessoas para queimar arquivo ou tirar obstáculos do caminho não seria novidade, mas sim um método que já teria sido usado antes. E essa próxima citação, ela talvez seja a que mais revela a visão de mundo por trás dessa teoria. Eu não sei se vocês sabem, mas sindicato é máfia. Não é parecido com máfia. Sindicato é máfia. Veja bem, não é uma metáfora, não é uma comparação. É uma afirmação categórica que iguala a origem política de um grupo ao crime organizado. E, a partir daí, sugere que a violência é uma ferramenta, digamos, natural para esse grupo. Então, só para ficar bem claro o que está sendo dito aqui, a definição de sindicato, segundo a fonte, é essa: uma organização idêntica à máfia que usaria de ameaças, violência e até assassinato para conseguir o que quer. É essa premissa que acaba servindo de base para justificar a ideia de que um atentado político seria algo plausível. E assim a gente chega na reta final da análise, no momento em que a fonte amarra todas essas pontas e apresenta a sua conclusão sobre o que teria acontecido de verdade naquele voo em Brasília. No fim das contas, o que a gente viu aqui foi a construção de uma narrativa. Pega-se um incidente, conecta com tragédias do passado, atribui um motivo político que faz sentido no presente e tudo isso é encaixado numa visão de mundo que já existia antes. É um quebra-cabeça onde as peças são encaixadas para formar essa imagem. E essa é a frase final, a conclusão da fonte. Eu não tenho prova nenhuma, mas eu digo que o André Mendonça corre risco mesmo. A própria fonte admite abertamente, não há provas. A afirmação, portanto, não é apresentada como um fato, mas como uma convicção, uma crença pessoal baseada em toda essa interpretação de padrões que a gente acabou de ver. E toda essa análise nos deixa com essa questão, que é fundamental, né? Quando a gente olha para os acontecimentos com uma lente política, onde é que a gente traça a linha? Onde termina o ceticismo, que é saudável, e onde começa a paranoia política? Como é que a gente separa uma desconfiança que tem fundamento da construção de uma teoria da conspiração? A resposta para isso, talvez, diga muito não só sobre como a gente enxerga esse caso específico, mas como a gente interpreta o mundo à nossa volta.